Graça e paz, queridos. Bem-vindos a mais um Evoluindo com Paz, o programa que sempre traz pessoas que fazem diferença, pessoas que têm chaves para poder abrir portas, para nos levar para o próximo nível. Hoje nós estamos aqui com o prazer de ter convidados especiais lá de São Paulo, Terra Boa, o Robson e a Michele, e nós estaremos falando um pouco aqui do dos grandes milagres que Deus tem feito na vida deles, de tudo que Deus tem trago, e eu acredito que vai ser chaves muito boas para você. Então fique até o final que você não vai se arrepender. Queridos, então vamos começar com você, Michele, as damas primeiras, concordamos com isso? Com certeza. Não posso. Aí eu queria que você fizesse a sua apresentação, por favor. Eu sou a Michele, filha de Deus. Amém. Meus pais terrenos, Janete e Vinícius, eles que me apresentaram Jesus, me educaram nos caminhos dele. E a mulher que eu sou hoje é fruto de pessoas que viviam aquilo que falavam. Sim. E muitas vezes hoje nós estamos acostumados a ouvir, mas não ver na prática aquilo que ouvimos. Então eu sou fruto daquilo que eu vivi. Então, Deus me chamou para estudar psicologia, então eu trabalho auxiliando as pessoas a terem o seu bem-estar, que é a sua verdadeira natureza, a não se compararem, mas sim inspirarem outras vidas, porque o nosso bem-estar é a nossa verdadeira natureza. Então, essa é um pouquinho da Michelle. Trabalho já há 26 anos na área da saúde, cuido de pacientes que fazem hemodiálise 3 vezes por semana. Então, comecei a minha trajetória profissional atendendo pacientes, familiares, equipe multidisciplinar, técnicos de enfermagem, médicos, e trabalho até hoje. E sou muito feliz naquilo que Deus me chamou, né? Eu vejo a graça, a bondade do Senhor. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo e principalmente aprender com aquilo que eu amo. Então é nisso que eu acredito. Amo estar perto de pessoas, amo aprender a estudar. Então, essa é um pouquinho. Amo estar na natureza, gosto muito de fazer caminhada, trilhas, viajar. Eu acredito que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E tudo Amém. aquilo que é a natureza nos aproxima cada vez mais de Deus, né? Então, nós precisamos viver uma vida que possa cada vez mais nos levar para perto de Deus. Então, as nossas escolhas são fundamentais para estarmos perto de Deus e estar vivendo tudo aquilo que Ele nos chamou para viver. Amém, amém, amém. Robson? Depois dessa introdução, como que eu vou falar aqui, né, pessoal? Que a mulher sempre ela tem essa perspectiva da fala, né? Bom, eu sou o Robson, né? Sou casado com a Michele. Eu tenho duas filhas e um neto, né? Então, um netinho de 12 anos. E trabalho com tecnologia, né? Atuo na área de gestão de projetos, de tecnologia de alto porte, de grande porte. Hoje eu estou ali atuando com o Ministério dos Homens, então eu sou líder do Ministério dos Homens, né? Então, Deus me chamou para que eu pudesse inspirar homens, desenvolver homens naquilo que é a identidade e a paternidade. Então, nós Amém. temos isso como uma raiz muito forte de ter um sacerdócio. Então, o homem hoje em dia ele vem sendo descaracterizado do seu sacerdócio, seu papel, do seu posicionamento em Cristo. Então, nós somos chamados para isso ali na ICM Suzano, né? Então nós temos ali a liderança ali e a gente vem desenvolvendo um trabalho ali há 3 anos, né? Então fortalecendo, eu entendo que esse trabalho está sendo ainda maturado ali, as bases estão sendo fundamentadas ainda para que possa ser levantado o fundamento que é Cristo. E nós temos ali rebanhado muitos homens e muitas mulheres felizes, porque quando o homem vem no culto, ele é transformado, né? Amém. E a gente tem um jargão lá, né? Que um homem de verdade não foge da batalha. Então, um homem de verdade, ele não foge da batalha. Ele entende que ele é um protetor e é aquele que provê. Provisão e proteção, né? Desde Gênesis 15, né? O homem foi chamado para isso. Então, é um pouquinho da minha história aí e a gente vai desenvolvendo aí no desenrolar do podcast. Amém. Amém, amém. Vocês viram, queridos? Aí já começou, não sei se vocês pegaram, mas tá cheio aí. Olha só, eu vou começar
cutucar a Michelle primeiro, né. Uma das coisas que eu tenho visto muito, graças a Deus, está acabando com o preconceito sobre a questão de psicanalista e psicólogos, né, porque a gente vinha de uma época de que só louco que ia cuidar disso, né, primeira coisa. Segunda coisa é a questão religiosa, né. A gente falava que era ou era louco ou estava com o diabo, estava possesso. Trocando, né, vamos deixar um pouquinho mais suave. A pessoa estava com o espírito, né. E eu não entendia que é uma doença, né, porque nós somos formados de de minerais. E algumas coisas, de repente, está faltando ali para ter o balanço, né. Por exemplo, a Deus não pode curar minha miopia? Pode. Assim como Deus pode curar a pessoa que está doente, mas só que ele usa do artefato. Entendeu? Eu estou usando meu óculos. Agora a pessoa não pode, por exemplo, tomar um comprimido para poder trazer um balanço, né. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, e você estava falando que a sua mãe, né, que foi essa grande mentora e ajudadora, impulsionadora, né, que te impulsionou, que te levou para poder levar. E eu creio que foi uma grande barreira, né, romper isso ali entre ciência e fé, é aquilo que a gente estava começando a falar. Por favor, fala um pouco sobre isso. É, a saúde mental nunca foi tão valorizada, né, nunca foi tão olhada. O senhor acabou de falar da questão da miopia. Você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Você tem uma dor de cabeça, você vai no neurologista. Você machuca o pé, você vai no ortopedista. Mas quem sustenta tudo isso, né? Jesus sustenta tudo isso, mas nós temos emoções. Amém. O que são emoções, né? Eu acredito que precisamos conversar a partir disso. O que são Sim, emoções? Emoções é algo fisiológico. Então, eu estou conversando com o senhor, cai aqui essa xícara. O seu coração vai acelerar, você vai assustar. Então, isso é algo fisiológico. Seus batimentos cardíacos vão ali ter uma alteração. Então, isso é emoção. Mas da emoção vem um sentimento. Então, olha, caiu o copo, eu me assustei. Nossa, eu fiquei com medo. Então, isso é sentimento. E muitas pessoas acreditaram, e nós viemos de uma época que falar do sentimento é fraqueza, é falta de fé, é a pessoa tá com espírito, a pessoa não falta, é fraqueza. E muitas pessoas começaram a reprimir. Então, todas as vezes que você reprime, você acaba trazendo sérias consequências para você. Então, a gente precisa entender que nós somos espírito, alma, que significa emoções, sentimentos e corpo. Então, muitas vezes nós olhamos para o espírito, nós olhamos para o corpo, mas nós não olhamos para o sentimento, nós não olhamos para as emoções. E minha mãe, quando eu falei assim, ai mãe, eu quero fazer psicologia, minha mãe tem certeza? É psicologia mesmo? Eu falei, sim, mãe, eu quero, porque como que começou? Como que eu quis fazer psicologia? Antes de fazer psicologia, eu pensei em fazer direito. Mas eu sou da época que tinha aulas de psicologia, educação moral e cívica no segundo grau, nem era eu ensino também. médico. Então, eu sou dessa época. E o que me chamou a atenção, o que me fez querer fazer psicologia? Quando eu estava na sala de aula, as outras matérias, nós sentávamos enfileirados, um olhando para a nuca do outro, né? Era enfileirado. E essa professora, nas aulas de psicologia, ela fazia um círculo. E aí você conseguia olhar para todos os seus colegas, você conseguia olhar nos olhos das pessoas. Legal. Você não olhava na nuca. Então eu achava aquilo o máximo, porque ela já chegava falando: "Vamos colocar em círculo, vamos olhar?". E ela, antes de passar a matéria, ela perguntava: "Como que foi as semanas de vocês? Como vocês estavam?". Que diferença que faz uma boa professora, hein? Que diferença. E aí era tão eu achava aquilo tão mágico, porque, assim, você começava a escutar as outras pessoas. E quando terminava essas aulas, as pessoas saíam diferentes, os alunos saíam diferentes dessas aulas. As outras aulas ninguém queria prestar atenção, era aquela bagunça, mas na aula dessa professora todo mundo ficava atento,
Por quê? Porque você falava de outras coisas, ela trazia algumas dinâmicas, trazia algumas reflexões, e eu saía muito bem daquelas aulas. E eu falei: "Olha, eu quero fazer isso, Legal. eu quero fazer isso. Eu quero olhar para as pessoas, entender como essas pessoas se sentem e mostrar para essas pessoas que existe um caminho, existe um caminho". Então por isso eu quis fazer psicologia, porque eu entendi que a psicologia é um instrumento para transformar vidas. A partir do momento que você olha para o seu pensamento, que você alinha o seu pensamento com o seu sentimento e que você consegue transformar o seu comportamento. Então, hoje as pessoas querem logo, chegam para fazer atendimento, principalmente comigo, e falam: "Ah, Michele, eu quero deixar de fazer assim". Mas nós precisamos entender que antes de você deixar de fazer assim, você precisa entender o que te leva a fazer assim, o que te leva a se comportar dessa maneira. E o que te leva a se comportar de determinadas maneiras é aquilo que você pensa. Então, o seu pensamento influencia o seu sentimento, que vai influenciar no seu comportamento. E muitas pessoas querem transformar o comportamento sem olhar para os pensamentos e sem alinhar esses sentimentos. E na igreja, né, no mundo cristão, nessa esfera, muitas pessoas foram aprendendo, porque nós viemos de cada família tem uma cultura, cada família enxerga os sentimentos de uma determinada maneira. E as pessoas muitas vezes vai para a escola, aprende português, aprende matemática, só que não aprende o mais importante, que é gerenciar as suas emoções, aprender a lidar. E aí as pessoas chegam para fazer atendimento psicológico, falam: "Ah, eu quero deixar de sentir". Eu falo: "É impossível você deixar de sentir, só quando você não estiver mais aqui". A questão não é você deixar de sentir, é o que você vai fazer, é o destino que você dá para aquilo que você sente. Então você pode sentir tristeza, você pode sentir raiva, você pode sentir medo, a questão é: o que eu vou fazer com aquilo que eu sinto? Então a psicologia, ela faz com que você aprenda a lidar com seus sentimentos. E muitas vezes nós que estamos na igreja, quantas vezes as pessoas estão sentindo algo, mas elas acabam implodindo, guardando, porque elas não sabem lidar com isso. E quando alguém fala, quando alguém mostra que não consegue lidar com isso, aí vem o julgamento. Porque hoje em dia as pessoas julgam mais do que procuram entender o que está acontecendo. E muitas pessoas têm dificuldade de tratar dos seus sentimentos, de entrar em contato com o sentimento, porque pensa: olha, vão achar que eu sou fraca, vão achar que eu não estou orando o suficiente. Mas graças a Deus isso já tem sido, tá ficando no passado, porque hoje nós entendemos em todas as esferas o quanto é importante cuidar das nossas emoções. Mas antes as pessoas não tinham entendimento e muitas vezes aquilo que a pessoa não sabe, não entende, as pessoas começam a ter uma interpretação daquilo, uma interpretação errônea. Olha, isso é depressão, é falta de fé, é coisa do inimigo. E aí isso não vai ajudando, vai fazendo com que essa pessoa vai ficando mais presa dentro dessa situação. Então, a partir do momento que nós começamos a falar sobre saúde mental, a partir do momento que a pessoa chega para mim e fala assim, ai, eu falo, olha, todas essas características pode levar a um transtorno depressivo. Você pode estar depressivo, mas antes de falar que a pessoa tem depressão, o que que é importante entender? Você fez seus exames? Como é que tá seus exames? Como que tá as suas vitaminas? Uhum. Uma vitamina D baixa, uma vitamina B12 descompensada, olhando para um hemograma alterado. Tudo isso pode levar a pessoa a ter uma sensação que realmente ela está com depressão, sendo que na realidade ela necessita de uma suplementação. Então a gente precisa entender antes de dar um diagnóstico que a pessoa tem depressão, tem ansiedade, vamos olhar para essa pessoa clinicamente, porque às vezes existe uma questão fisiológica ali que está em desequilíbrio e corrigindo isso, essa pessoa vai deixar de ter todos esses sintomas. Bem. Você avaliou, fez exames clínicos, não deu tudo ok. Aí vamos olhar para essas emoções, vamos olhar para a história dessa pessoa. Então, essa história nós precisamos olhar na raiz, não é superficial. Então, nós precisamos olhar para a infância dessa pessoa, para a família dessa pessoa, o que essa pessoa cresceu ouvindo, falando. Então, às vezes, a pessoa cresceu ouvindo, falando: olha, você tem que ser forte. Você tem que ser forte o tempo todo.
E de repente essa pessoa está sentindo uma tristeza, mas ela não admite que ela está triste, porque ela cresceu ouvindo que ela tinha que ser forte. Então, o que que nós precisamos entender? Que nós precisamos falar sobre saúde mental e emocional. Amém. Por quê? Porque muitas pessoas são ignorantes nesse assunto, né. Então a pessoa tomar uma medicação, essa pessoa não toma uma medicação para o coração, por que que ela não pode fazer um tratamento com um psiquiatra, se for necessário, com um psicólogo, planejado, acompanhado, para equilibrar, porque quando a pessoa está com depressão, os níveis caem de serotonina, Uhum. dopamina, endorfina. Então você quer que a pessoa reaja, faça, reaja, mas essa pessoa não tem essa química da felicidade que nós falamos equilibrada. Como ela vai conseguir reagir? Ela não vai conseguir reagir. Então o remédio vai atuar nessa área fisiologicamente, para que clinicamente, para que ela consiga entrar em equilíbrio. Mas o que que acontece? Por falta de conhecimento, o povo padece. Yes. E eu acredito que muitas pessoas dentro da sua comunidade padeceram por falta de conhecimento. E hoje, graças a Deus, eu percebo que não é mais assim, tá? Amém. Então, a igreja a comunidade a qual eu faço parte sempre tem eh, conversas sobre isso, um olhar voltado para a saúde mental, um olhar voltado também para a saúde, para o bem-estar integral. Hoje a medicina ela está evoluindo muito na questão da medicina integrativa, então a espiritualidade é muito importante. Tem vários estudos falando o quanto a espiritualidade ela traz um equilíbrio Amém. emocional. Então é uma série de coisas que antes as comunidades não tinham essa percepção, eram ignorantes. E por conta dessa ignorância, eles padeceram, eles adoeceram. Então, a ignorância, ela nos faz adoecer. Agora, quando você tem a sabedoria, você busca o conhecimento, você pode resgatar esse bem-estar. Porque hoje a sociedade mudou. A sociedade mudou, os nossos hábitos mudaram, nossos estilos de vida mudaram. E Nossa isso afetou alimentação, nossa tudo. alimentação, tudo. A nossa alimentação então hoje o povo tá mais conectado, mas mais afastado. É E verdade. tudo isso tem um impacto na saúde mental. Então nós precisamos olhar para o estilo de vida da pessoa como um todo. E muitas vezes a ignorância, ela colocava rótulos, e esses rótulos eles iam nos levando cada vez mais para o adoecimento. Então hoje, graças a Deus, as lideranças, elas têm uma percepção diferente e um olhar mais voltado para a saúde mental. Glória a Deus por isso. Então o Amém. psicólogo não é visto como aquela pessoa que, ai, a psicologia é uma ciência oculta, né. Então hoje não tem mais essa questão, Graças a porque Deus. graças a Deus, porque tem o conhecimento. Amém, amém, amém. Queridos, olha aí, tanta coisas, né? A primeira coisa que eu vi aqui que eu queria apontar era a questão da professora, né? Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo no qual estão suprimindo, né? Estão acabando com os professores, né? Porque eles já não podem mais fazer o trabalho deles. A começar que é obrigado a passar uma pessoa na qual não está qualificada para ir para a próxima série, né? Na nossa época, não estudou, não passou, volta a fazer de novo, né? Então isso aí gera até o cara para quê? Tá se formando ali, né? Todo adolescente, criança quer brincar, então para que eu vou estudar se eu vou passar de todo jeito? Então, vai criando aí uma e eu acredito que isso também já é uma técnica que o diabo está usando, né, para criar pessoas mais fracas, né? Eles têm o diploma, mas e aí? Aperta eles, não sai nada, né? É uma coisa bem rasa, é uma sabedoria de Google, né? Sabe sobre tudo, mas ao mesmo tempo tão raso que não chega a lugar nenhum. Então, professor, você que está aí trabalhando, faça o seu trabalho com eficiência, porque você viu, ó, um bom professor pode mudar a vida, não só de uma pessoa, né? Porque quantas vidas ela tem mudado por causa de uma mulher que fez o seu papel Sim, direito, né? sim. Então é isso aí, o primeiro recado que ele queria deixar. O segundo era o seguinte: o sentimento
não é a causa, mas é só o sintoma. Sim. E a gente tem que tratar a causa e não os sintomas. E hoje a gente vive numa geração microwave, né? Micro-ondas, né? Que quer tratar os sintomas. Ó, me dá isso aqui. Qual é a pílula que eu tomo para parar com isso? Vamos tratar da causa, né? E eu gostei muito quando você falou isso. Tem que olhar, porque às vezes a pessoa não está nem com problema na mente, mas está na falta de balanço de corpo. E então, o cara está precisando de algumas vitaminas que pode levar ele. Teve um caso, foi muito engraçado, assim, interessante. Depois que você olha, você vai ver. É um pouco engraçado, mas foi triste na época. Deus me mandou eu ligar para uma pessoa 3 horas da manhã. De vez em quando ele fazia isso. Eu liguei, ele estava em cima do prédio, pronto para pular. E aí ele atendeu, levou um susto. Eu comecei a falar com ele. E essa pessoa, ela estava totalmente desbalanceada, separou da mulher, estava aquela confusão toda. A gente começou a trabalhar com ela, mandei ela para um especialista. O especialista passou um remédio para ele. Voltou, casou de novo com a minha mulher, vive feliz, contente. Era a falta de um balanço que É, faltava, um comprimido faz a diferença toda. total. E o pior de tudo é que o diabo ele não bate na porta, ele chega arrombando. E ele usa essas faltas de balanço para entrar e causar o terror. Então, queridas, por favor, preste atenção, porque hoje nós temos muitos meios de poder corrigir isso, né? E a outra coisa que eu gostei que você falou também é que não represar o seu sentimento, né? Porque você pensa que você vai represar e vai explodir, depois acaba implodindo, né? A gente vê mais uma implosão do que uma explosão. E aí acaba com você mesmo, né? Sim. Então a gente tem que. A gente também não está falando para a pessoa surtar toda hora, mas procurar olhar e colocar para fora, né? Então nós já, graças a Deus, temos bastante pessoas para poder ajudar nisso agora. E a última que eu queria fazer, porque você falou sobre a questão das pessoas estarem procurando, mas também a gente está vendo muitos exageros do outro lado, né? Eu não sei no Brasil, mas aqui no Canadá, quando começou o Covid, os meninos ficaram 2 anos em casa. E Deus me mostrou que a gente ia colher o fruto disso. Porque, igual meu filho estava ali saindo do high school, né? Uhum. Para ir para a universidade. Quando eles vão para a escola, eles estão formando caracteres, eles estão enfrentando dificuldades, eles estão se moldando ali. Tira eles, coloca dentro de um quarto, o que que vai acontecer? Vai causar danos. Então, o que que aconteceu? Para entrar na faculdade, você passa por uma ih, Valuation. evaluation, aí ficou mais fácil que falar em português. Ok, a palavra não vem em português. Evaluation. E aí, o que que acontece? Por um psiquiatra. Vai para o psicólogo e psiquiatra. Eles olham ali, 3 sessões já atacaram os meninos. Três. Para mim, isso os meninos não sabem nem o que a gente vai falar já já sobre identidade. Eles não sabem nem o que é. Eles estão com a idade cronológica atrasada já. Eles são adolescentes. Lógico que vai estar cheio de dúvida. Agora, em 3 sessões, já atacar um tarja preta nos meninos, todos eles da classe, meus meninos, foram diagnosticados pelo menos com um transtorno. E já saíram todos medicados. Daí, quando você chega para um adolescente e você fala assim, você tem isso, você não está resolvendo. Você está dando para ele um rótulo e agora você vive com isso. Entendeu? Daí a criança fala, eu sou isso, já fui diagnosticado, agora eu vou ser isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desse outro lado também, que a gente tem que ter cuidado, né? Que hoje em dia eu tenho visto muitos pais pegando diagnóstico precoce de crianças, né? Que não está nem pronto. Pega um profissional errado, que é um mau profissional que tem em todo lugar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a precaução que as pessoas têm que ter quando buscar um profissional. O senhor está falando isso, eu estava percebendo. Nós vivemos numa sociedade muito no piloto automático e muito imediatista. As pessoas não querem esperar. E muitas vezes o profissional ele vai se enquadrando dentro desse lugar, querer dar um diagnóstico rápido, porque tudo é muito rápido.
Então, se eu demorar para avaliar, tem outro que avalia mais rápido. Mas a questão a gente precisa entender que tudo parte de uma boa observação e do entendimento daquilo que levou a pessoa a chegar naquela determinada situação. Então não vai ser em 3 sessões que você vai conseguir trazer um diagnóstico, né. Então um diagnóstico ele se leva tempo para você entender, porque você tem que fazer uma investigação. Então hoje nós não podemos pular as etapas de um processo. O que acontece hoje? As pessoas querem pular a etapa do processo. A pessoa quer um diagnóstico, não quer entender o processo que levou a pessoa a ter esse diagnóstico. Então, nós precisamos realmente ser criteriosos. Então, quando você vai buscar algum profissional, busque referência desse profissional, busque pessoas que já tenham tido contato, que já tenham passado por isso, vivenciado. Por quê? Porque tudo existe um processo. Então, o processo de um diagnóstico não é em 2, 3 sessões, 4 sessões, Você tem que descobrir a causa. porque você precisa descobrir a causa. Então, você precisa fazer essa investigação. E uma investigação, ela não se dá em 3 em 3 sessões, De 30 de minutos 30 até. minutos, que já é um absurdo, né, na realidade. E isso tem a ver muito com o sistema. Por Uhum. exemplo, vamos falar no Brasil. A maioria das pessoas, né, quando tem, graças a Deus o SUS funciona muito bem, mas a fila é longa. E aí as pessoas vão para a saúde suplementar, os convênios. E aí no convênio a pessoa tem uma meta, um X de pessoas para Hum, atender. E aí o que que essa pessoa faz? Ela não faz uma sessão de 30 minutos. Porque o ser humano ele é complexo, então você não pode fechar um diagnóstico em uma somando 30, 30, 30, 90 minutos. Porque se você for fazer uma sessão de 30, depois uma outra sessão de 30, depois uma outra sessão de 30, você está avaliando uma pessoa por 90 minutos no total. Em uma vida você não se avalia em 90 minutos. Então se você vai entender a raiz, né, e a raiz você começa qual que é a raiz? Como essa pessoa, olhando para a gestação, como que essa pessoa foi concebida, né, como que foi essa gestação, como que esses pais estavam nesse período, como que foi o nascimento, qual foi a via de parto dessa pessoa, porque isso tem influência. a sua história começa bem antes. Sua história começa bem antes, né. Essa criança foi planejada, foi idealizada ou foi uma criança que não foi. Então você precisa olhar para toda essa história e você não consegue olhar para essa história em 3 sessões. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Estarmos querendo oferecer soluções rápidas, diagnosticar rápido, porque tem várias questões aí, eu vou até ser um pouco polêmico, essa essa prescrição desenfreada de medicamentos, tem questão aí de laboratório, tem várias questões aí, que precisamos olhar com atenção. Amém. Antes de você tomar uma medicação, você já fez outras coisas? Você já olhou para como que é o estilo de vida, o horário que essa pessoa dorme? Então, assim, se a pessoa não dorme, se a pessoa tem hábitos que são inadequados, então vamos falar de um transtorno de ansiedade. Se essa pessoa ela não dorme, ela fica muito tempo na tela, ela produz cortisol, quando era para estar Uhum. produzindo melatonina. O raciocínio dela, ela toma muito café, ela utiliza muito açúcar, muito ultraprocessado. Então, assim, eu preciso olhar. Então, antes de fazer a prescrição, como que é o estilo de vida dessa pessoa? Como que é o ambiente? Como que é a casa dessa pessoa? A noite realmente é noite ou a noite realmente é dia? Porque hoje o que que acontece? Nós estamos aqui, a luz está acesa, mas às vezes está um sol lá fora e a pessoa não usa a luz natural. Então as janelas estão todas fechadas, o ambiente está escuro. Como é que fica seu organismo? Nós temos o ciclo circadiano, nós temos um relógio biológico interno. E nós estamos deixando esse relógio biológico interno maluco. Uhum. Porque à noite eu tenho que desacelerar e à noite é que eu estou mais acelerado. Então eu tomo café porque eu tomo energético, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, aí eu não durmo bem. Então tudo isso vai influenciando. Então antes de eu fazer uma prescrição, eu preciso olhar para o contexto que essa pessoa vive. Como que é o estilo de vida? Como que ela se alimenta? A casa dela é um ambiente estressor?
Tem comunicação na casa dessa pessoa? Quais são as condições que essa pessoa vive? Só para compartilhar uma questão que eu acho que é bem interessante. Como eu disse para o senhor, eu trabalho na nefrologia já há mais de 25 anos. E o paciente faz hemodiálise 3 vezes por semana. E aí aquele paciente sempre chegava na clínica passando mal. Ele sempre passava mal, mas assim, ele fazia hemodiálise o tempo certo, e ele tinha uma via de acesso, porque não sei se todos conhecem, mas nefrologia cuida dos rins. Então a pessoa perdeu a função renal, está abaixo de 10% ou não tem função renal nenhuma, a pessoa precisa ir para uma máquina de hemodiálise que vai fazer o papel do rim. E o paciente faz hemodiálise por algumas vias, né? Uma fístula que é realizada aqui no braço ou um catéter. E esse paciente, ele tinha catéter. E esse paciente sempre chegava e ele tremia na máquina e colocava medicação, tudo, e a gente não entendia o que acontecia. Aí nós resolvemos fazer uma visita domiciliar na casa desse paciente, para entender, ué, não está fazendo sentido essa situação. E o paciente muito quietinho, não abria a boca para nada, sempre estava tudo bom, mas ele não estava ficando bom. Quando nós chegamos na casa do paciente, esse paciente ele morava na beira de um córrego Hum, e assim, ele tomava água daquele córrego. hum, Ele não tinha condições nenhuma de higiene, não tinha condições básicas nenhuma. meu Deus. E por isso que aquele paciente estava chegando daquela maneira. Então, o que que eu entendi? Você precisa ir a fundo, conhecer o contexto que a pessoa vive, entender o porquê a pessoa está se sentindo. O sintoma só está sinalizando algo, mas qual que é a raiz daquele sintoma? E aí nós fomos na casa desse paciente, acionamos o serviço social do município, né? Esse paciente teve que sair de lá porque ele não tinha mínimas condições de estar lá. E ele quietinho, porque ele não tinha que reclamar de nada. Ele não podia reclamar de nada. E nós perguntamos: por que que o senhor não falou? Ah, Michele, porque eu não posso reclamar de nada. Hum, Entende? Então a pessoa nasceu, foi crescendo, falando que ela tinha que aceitar as condições que ela estava e que ela não precisava falar, não era reclamar, ela não precisava falar do que estava acontecendo. Olha, fica quietinho. Então muitas vezes acontece alguma coisa, ó, fica quietinho, não fala não. Aí a pessoa entende: olha, eu não posso falar. Se tem alguma coisa que está incomodando, eu não posso falar. Então, o profissional de saúde mental, ele tem que ser esse investigador, entender a origem daquilo que está acontecendo. E não vai ser em 3 sessões. Então, se você vai num profissional, você tem ali uma consulta de 30 minutos, 40 minutos, e você já sai com uma medicação, abra o olho. preste atenção. Preste atenção. Mas hoje o que que a gente entende? Ah, o médico, né, ele tem um poder. E ele estudou para isso, a gente É entende isso, inquestionável. é inquestionável, mais de 10 anos de estudo, isso e aquilo outro, mas um bom profissional, ele vai te escutar, ele vai fazer perguntas, ele não vai querer te dar resposta, ele vai fazer perguntas, porque a partir das perguntas você vai ter a resposta. Bem, Então é o que o psicólogo faz, o psicólogo ele faz perguntas e a partir dessas perguntas, ele vai entender a resposta que a pessoa vai dar. amém. Então, e hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas não querem perguntar, elas só querem ter a resposta. Esse é um grande problema, né? Que a Eu- gente aprende com perguntas. e é isso. Então, e é isso. As perguntas vão te levar a você ter um conhecimento daquilo que você precisa tratar. Uhum. E as Então, perguntas certas. e as perguntas certas. Entende? As perguntas certas. Agora, hoje não, as pessoas não querem perguntar, só querem ter as respostas. E tudo bem, olha, é o meu TDAH. É, usa como amuleto. Então é isso, ah, é o meu TDAH. Então todo mundo tem TDAH, né? Então, assim, então nós precisamos entender, será que realmente é TDAH? Será que talvez não é excesso de tela, excesso de informações? Porque hoje as pessoas têm muito acesso de informação, o tempo todo tá com o celular na mão, Poluição. enxergando, vendo. E assim, é tanto, 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 você deixa o seu cérebro tão, tão, tão ativo, que você começa muitas vezes a esquecer. E aí é o TDAH. Será que é? Não é um diagnóstico de TDAH, você não faz baseado somente no esquecimento. Tem uma série de critérios que você tem que avaliar para que você possa diagnosticar. Então, resumindo, que eu falo muito, é necessário você entender, buscar referências, para que você não venha
a tomar uma medicação que talvez é desnecessária. Às vezes a pessoa precisa ali equilibrar os hormônios, fazer uma suplementação de vitaminas antes de acionar. E você fez tudo isso, teve estratégias de entendimento do porquê que você tem esse pensamento, e aí não funcionou, aí eu vou para o medicamento. Então tem todo um passo a passo até você chegar no medicamento. O medicamento nunca pode ser a primeira opção, dependendo da questão, né, dependendo da questão. Agora eu vou cutucar um pouco você, Robson. Meu Deus. Vamos lá. Então, eu queria que você falasse, você começou falando sobre a questão da masculinidade, trabalhar com homens, né? E até parece uma redundância a gente ter que ensinar um homem a ser homem, né? Sim, verdade. Mas ultimamente tá difícil, né? A gente está vendo aí, nada contra, eu tenho alguns frutos muito bons do Legendários, né? Que na verdade o cara Sim. vai lá pra cima, ficar junto, gritando para poder descobrir que ele realmente é um homem, né? E eu sei que temos que trabalhar isso, porque, como a gente falou, é uma desconstrução por muito tempo, né? E temos que trabalhar, e você está trabalhando com isso. E você falou sobre a questão da identidade, né? Sobre paternidade e, que tá esse problema, né, que a gente vê. O grande problema que a gente vê hoje em dia é que se você não tem uma pessoa para poder ter um padrão de identidade, fica difícil, né. A gente vê ali na Bíblia, né, Samuel. Ninguém pode falar nada de Samuel no final do legado dele ali quando acabou, ele falou: "Gente, vem aqui, se alguém tem alguma coisa para falar contra mim, fala". Que fale, né? Mas só que ele pegou o conceito de pai que ele tinha sobre Eli. O mesmo problema que Eli teve com os filhos dele, Samuel transferiu para os Os filhos filhos dele. dele. Então, e eu vejo muito isso com pais, né? Com filhos que não teve pais ou com pais ausentes. E hoje em dia está cada dia mais frequente isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. É um assunto muito profundo, né? Porque ela falando aqui na questão da pessoa identificar quem ela é, né? Então, nós temos um ID, né? O ID na América, né? O ID, você tem o RG no Brasil, né? Então, você tem a identidade, né? Onde tem o nome do meu pai, a data de nascimento, onde que eu nasci. Então, ali você tem alguma série de características que determinam ali a sua origem, de onde você veio, enfim, o país que você nasceu, o estado. Mas eu vou lá para o Salmo 59, se não me engano, ele diz que quando Davi ele falou, quem me gerou? Uhum. Elohim, né? Elohim me gerou. Como que ele me gerou? Ele me gerou perfeito. Então ele me gerou extraordinariamente perfeito. Ele me gerou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu. Então, quando eu entendo isso, eu tenho uma identidade terrena, mas eu tenho uma identidade celestial. Amém? E essa identidade celestial, ela vai determinar o teu destino, porque quando eu entendo que um dia eu levantei a minha mão e Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro de mim, a partir daí eu entendo que eu sou um filho, né? E a gente falando de identidade, é tão sério isso quando você vai lá em Mateus 4, quando Cristo ele está fragilizado no deserto depois de jejum, né? O Satanás vem e pergunta, né? Você é filho mesmo? Né? Então ele vai direto na identidade. Então nós fomos chamados para ser filhos amados em Cristo, né? E essa desconstrução ela vem da falta de uma paternidade definida na família, né? Então eu posso falar um pouquinho sobre isso, que eu vim de um lar disfuncional, eu não tive um pai, então eu não tive um referencial, né? E quando o filho lá de Jacó nasce, né, e a mulher dele morre, deram o nome de Benoni, né? Só que ele falou, Benoni não. Ele veio e determinou o quê? O destino. Então, a identidade e o nome, ela gera o destino para a pessoa, né? Ele é filho da minha dessa, filho da minha esperança. Então, hoje nós estamos numa geração que há uma desconstrução dos valores, né, de um pai, né? O pai, né, é aquele que protege, o pai é aquele que é o referencial, aquele que provê.
E hoje nós temos muitos problemas que a gente escuta das mulheres, que é a falta da inércia. O homem muito inerte, ele não toma atitude, né? Então você tem uma descaracterização do papel do homem e a falta de maturidade de assumir o papel, né? De ser aquele cara que é o provedor, aquele cara que é o protetor, aquele cara que ele não só, a gente fala que é o macho como Jesus, né? Porque o macho como Jesus, ele é a figura de Jesus dentro da casa. Então ele acolhe, ele não é só o provedor de grana, ele é o provedor emocional. Tem dia que a minha esposa não está bem, eu trago ali o equilíbrio emocional dentro da minha casa, né? Ele não é só aquele que só dá, mas ele também ele aponta o pecado, né? Como Eli não apontou, como Samuel não apontou. Ele é o profeta de dentro da casa, ele precisa apontar a direção, né? Então hoje nós não temos essa base formada dentro de casa de um sacerdócio, né? E isso traz todo um lar desfuncional. Então hoje nós temos tido muitos problemas de famílias fracas, lares desfuncionais, porque não há uma identidade firmada em Cristo de de quem a pessoa é, de quem aquele homem é, né? E aí a pessoa precisa ir para um retiro, precisa ir para um lugar, nada contra isso aí, mas eu preciso entender quem eu sou. Eu sou filho. Eu sou aquele que fui gerado nas entranhas de Cristo. Eu sou aquele que fui amado. Eu sou a catedral de Deus. Eu sou aquele que é ungido. Eu sou aquele que Deus me criou para fazer a diferença aqui na terra, né? Com um propósito, com um chamado. Então, eu entendo que é por esse caminho, né? Então, se você tiver um patriarcado forte, você vai ter famílias fortes. Se você tiver um patriarcado fraco, você vai ter famílias fracas. E isso, quando você vai para uma comunidade, isso reverbera por toda a comunidade, né? Porque você tem uma igreja, mas você tem igreja com vários problemas em questão de homens que não tomam o seu papel, não assumem o seu papel como homem, né? Trazendo a direção, trazendo a exortação, né? Então você precisa se posicionar naquilo que Cristo já te posicionou, como cabeça, né? Então nós somos o cabeça, eu sempre falo, não o cabeção, né? Porque tem homem que ele é cabeção, mas nós somos o cabeça em Cristo. Então essa liderança, nós temos tido muitos problemas em ministério, na igreja, nas famílias, porque a mulher às vezes, a Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco, ela tem assumido esse papel do homem. Ela toma a frente porque é uma inércia, é uma paralisia, é uma falta de você assumir essa liderança e ir para cima. Por quê? A paternidade lá atrás ela foi desconstruída, ela foi descaracterizada. Então, o menino ele cresce olhando o pai jogando videogame e a mulher limpando a casa, a mulher correndo atrás. Então ele fala, poxa, alguma coisa está errada. Ele vai crescendo. Então, é um recado para quem está escutando, cuidado, que dependendo da forma que você tem criado seus filhos, você está formatando o setup, a mente dele a ser como a família é, né? E é interessante que Ezequias, né, tudo começa de dentro para fora, né? Quando Deus chama ali Ezequias, ele falou o quê? Arruma a sua casa. Não falou para arrumar o emprego, a vida financeira, ele falou, arruma a sua casa, né? Então tudo começa de dentro para fora, né? Então é isso que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? Amém, amém, amém. Olha aí. Não sei se vocês pegaram aqui, mas tem um milhão de coisa aqui que dá pra gente bater aqui. Ó, buscar sua origem mesmo antes do seu nascimento, né? Isso é muito legal, porque o que que acontece? A gente não começa aqui, Isso, a gente começa lá em cima. Por isso que a gente tem que buscar nele, porque isso. a nossa origem nasceu no É Senhor. ele. Nós fomos criados no coração dele antes de ser criado no coração dos Isso. nossos pais. Então nós temos que entender e buscar. Quando a gente entende essa origem, daí você pode criar essa identidade. Muito boa, é isso A gente mesmo. sempre fala assim que a tua origem não te define, né? E aí, se a gente for lá para Josias, né? Ele veio de um tempo ali também, com o pai Amon e o vô Manassés, né? Terrível. Só que ele falou, a partir de Davi, ele olhou o antecessor dele e falou, eu vou seguir os meus passos de Davi. Então, a origem dele não definiu o destino dele, né? A origem não definiu o destino, os pais não definiram o destino dele. Ele falou, não, eu vou seguir. Então, ele teve toda uma mudança na mentalidade para viver uma transformação ali, né? Amém, amém. E uma das coisas,
igual você que teve problema com pais, e a gente vê muito isso, né? A gente tem que voltar e entender essa origem do Essa início origem. que vem. Você é filho de Deus, primeira coisa, Isso. entendeu? Eu só consegui, eu pessoalmente, só consegui perdoar meu pai e ter, hoje ele mora comigo, e ter uma intimidade com ele, assim, ter um relacionamento com ele, quando eu adotei Deus como pai. Porque até então não tinha. Quando eu entendi que ele é meu pai e que nunca vai me decepcionar, e que eu tenho que ser imitador dele e não daqui da terra, Sim. mudou tudo. Mudou completamente, né? Então, é muito bom isso. Ah, que é, outra coisa que a gente também, que você falou, que eu gostei muito, é ser sacerdote na sua casa, né? As pessoas acham que, não, eu não sou pastor, você é o pastor da Você sua é o casa. pastor da sua casa. Ele te deu um rebanho ali, né? O primeiro rebanho que Deus dá para um homem é a família. Ele precisa entender isso, né? Então, eu quero ser pastor de uma grande igreja, quero ser. Não, não. Deus chamou você para ter família, né? Em ti serão benditas todas as famílias, né? Deus chamou para ter ministério, Deus chamou mesmo para ter família. Aí, a partir dali, né, você vai gerar a família saudável para você poder cuidar das outras famílias, né? E o que nós temos visto é o contrário, né? Então, a gente tem situações, né, ministeriais que a pessoa é uma coisa dentro dali da igreja, mas dentro de casa ele é uma outra, né? Então, isso é um problema, né? Porque é um referencial, né? Que tem a ser seguido, né? Isso me leva para o outro ponto, que é a questão de que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, né? Sim, Porque eles são esponjas, eles estão ali para aprender tudo aquilo que você faz. Então, tudo que ele está vendo, ele vai copiar e tem que ter cuidado. E uma das coisas também que você falou que é muito interessante é a questão ah, da identidade, né? O cara, às vezes, não tem uma identidade, como é que ele vai gerar uma identidade do filho dele? ele vai gerar uma identidade deformada, né? Então, assim, você falou a questão de pai, né? Não adianta você cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tem para te dar, né? Se ela não teve amor, né? O ferido fere, né? Se ela não teve amor, ela vai ferir, porque ela não teve amor. E aí Deus vai te dar uma oportunidade de você ter uma família para que você possa quebrar esse legado, esse cativeiro, essas correntes, e levar o amor para os seus filhos, o amor para aqueles que Deus vai colocar para que você possa cuidar, né? Então não tem como eu cobrar de alguém, né? Um pai que ele o meu pai, por exemplo, eu não tive um pai, né? Mas se eu tivesse um pai que ele não teve amor, ele não saberia me dar amor. Sabe, filho, eu te amo, né? Então, muitas coisas assim a gente vê, né? Que os homens, eles são mais essas coisas, né? De ter o coração mais duro ali, né? A falta de perdão, você... Cara, pai, eu te amo, independentemente daquilo que aconteceu, porque o pai me amou, ele me amou primeiro. Então, se eu tenho esse amor, primeiro eu vou amar o próximo, eu vou amar meu pai, eu vou liberar o perdão, né? Então, você que está escutando aí, talvez você precisa liberar o perdão para o seu pai. Então, uma das coisas que Malaquias fala é que o grande avivamento que vai haver vai ser o pai e filhos, né? Então, é esse avivamento que o inimigo ele não quer deixar acontecer, né? O grande avivamento que vai ser entre pais e filhos. E hoje a gente tem os maiores problemas entre o pai e o filho, né? Que são a paternidade, aquilo que nós estamos falando, né? Então, e se você for ver, né? Eu sei que tem muitas pessoas que a gente vai aconselhar e fala assim, mas você não conhece, você não É, sabe o que eu isso. passei. E realmente, a gente não está aqui para poder medir aonde Sim, você está vindo, mas deixa eu te falar uma coisa, pode acabar com você, entendeu? Todo ciclo tem um começo e um fim. Seja você a terminar esse ciclo na sua vida, né? Porque quando volta de novo para a identidade, volta lá e busca. Ah, não foi um bom exemplo? Não importa. Vai buscar um exemplo bom, então, né? Mude daqui para frente, porque vai fazer toda a diferença. Porque se você não quer fazer por você, faça pelo menos pelos seus filhos. Porque aquilo que você está sendo agora, você está
imprimindo nos seus filhos, né? E nós temos que ter muito cuidado Isso, nisso, né? Igual você falou sobre afeição, carinho, né? isso. A gente vinha numa coisa assim que era totalmente extrema, né? Que o macho não podia ter Isso, nenhum é. tipo de afeto ou chorar, e agora a gente está indo para um outro No extremo, né? extremo que É, o homem não tem, tem que aprender a virar homem de novo. Então, eu acredito que nos dias de hoje, o fruto e o dom que está faltando são dois. Seria a temperança, né, que não é ser 8 ou 80, né, ser isso. temperado ali, ou ser equilibrado, né, e o discernimento, né, porque o discernimento, rapaz, se você não tem discernimento, você não pode discernir entre o certo e o errado, Isso. entre pessoas, né, então eu acredito que nós temos que trabalhar muito em cima disso, mas muito bom mesmo saber que você está trabalhando lá em cima disso, formando homens de verdade, porque Sim. a gente precisa, né. Tem um ditado, você deve conhecer ele, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, que fala assim que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Daí, de novo, daí é um pattern, um padrão que sempre vai. E a gente está vendo, assim, se a gente for olhar em questão de força, né? Nós já somos mais fracos que os nossos pais. Sim, E sem a gente dúvida. vê que os nossos filhos já são bem mais Mais fracos do fracos. que nós. Então, e é um ciclo que você vai ver isso o tempo todo. Por isso que a economia trabalha nesse ciclo. A Você economia, pode o olhar. marketing, né, trabalha nesse ciclo, né? Então você vê as vestimentas, né, que os homens usam, né? Então você vê uma vestimenta mais assim, slim, né, aquela coisa toda. Então tem todo um padrão aí, né, de marketing, né, O homem metro. o homem metro. Então tem todo um padrão que é explorado por isso, né? E isso é verdade mesmo, né? Porque você vai passando de geração em geração cada vez mais fraca, né? E isso tem um cunho espiritual, né? Para que o inimigo ele possa também trabalhar nessa situação, né? Da mentira, cara, você, né? Você não é homem, aquela coisa. Não, não, cara. A sua identidade ela foi gerada em Cristo, né? Então a gente nada contra, né? Quem quiser seguir outras linhas, mas a nossa identidade ela foi gerada em Cristo, né? Amém? Ela foi gerada em Cristo. Eu Cristo creio. não erra, né? Não, Então não a erra. identidade ela foi gerada em Cristo, né? Então é bem isso que o senhor está falando mesmo. Amém, amém, amém. Queridos, tá gostoso demais. A gente já tá aí passando de uma hora, Caramba. Já? já estamos indo para uma hora. Eu queria, para a gente encerrar, terminar, eu queria que você falasse sobre o seu livro, entendeu? Que também é uma pegada legal que você explicou tão bem, e eu queria que você explicasse para eles, porque até pouco tempo, de novo, né? A gente vem com esses paradigmas que vão circulando a gente, que não deixa a gente romper, né? Então, esse preconceito que tem da questão da mulher não falar da menopausa, né? É normal, isso passa, né? E nem vamos para a andropausa, que nós ainda não Ixi. estamos lá. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. E, por favor, apresenta seu livro. Tá. Vou começar falando desse livro aqui, que é o Inspire Outras Vidas. Esse livro surgiu a partir de um momento bem delicado na minha vida. Eu estava começando a entrar na perimenopausa, mas eu não sabia que eu estava na perimenopausa. Estava me sentindo estranha, confusa, e eu falei: "Senhor, me ajuda, eu não estou entendendo o que está acontecendo". E aí eu comecei a fazer devocional, e todo devocional Deus falava algo comigo. E eu ia Amém. escrevendo, Deus ia me falando algumas frases. E essas frases foram me fortalecendo, foram me direcionando. E aí surgiu esse livro, Inspire Outras Vidas. São anotações do que Deus falava comigo no Amém. devocional, a partir de um momento muito difícil. Ontem ainda eu estava conversando com algumas mulheres, que quando muitas pessoas têm algum momento na vida difíceis, qual que é a sua primeira atitude? Você vai ligar para a amiga, você vai procurar o médico ou você vai ligar primeiro para Jesus?
Eu estava passando por um momento difícil, eu liguei para Jesus. Amém. Eu fui falar com Jesus. E Jesus, ele foi ministrando ao meu coração e foi me trazendo ali alinhamento, direcionamento. Então esse livro surgiu disso, porque muitas vezes você começa a se sentir estranha e você pensa que é só você que está se sentindo estranha. Yeah. E aí você começa a se comparar. Meu Deus do céu, por que eu tô assim? A outra pessoa não tá assim. E aí Deus ministrou audivelmente. Michele, não é comparação, é inspiração. Amém. Porque a comparação, ela adoece, Sim. principalmente quando ela é negativa. Sim. Agora, a inspiração, ela enriquece, ela te direciona, ela faz com que você consiga olhar para aquilo que está acontecendo e fazer um movimento diante daquilo que está acontecendo. Agora, a comparação, ela te deixa preso ali naquele lugar. E aí surgiu esse Inspire Outras Vidas. E eu continuei dentro desse caminho. E aí eu descobri que realmente o que estava acontecendo comigo, porque eu não dormia, eu sempre dormi bem, de repente eu comecei a não dormir bem, comecei a acordar várias vezes à noite, com calor, com frio. Aí no outro dia eu tinha que trabalhar, eu já não conseguia mais raciocinar, ia falar uma coisa e não sabia mais o que estava falando. De repente começou a sair um monte de alergias no meu corpo, e eu falei, meu Deus do céu, eu tô doente. Eu tô doente. E aí eu fui procurar atendimento médico. E aí o médico me disse: "Michele, você tá entrando na menopausa". Então eu escutei falar menopausa, mas era algo muito distante. Por quê? Parecia que a menopausa era um assunto interditado, até por 5, 10, 6 Sim. anos atrás, era um assunto Era um interditado. tabu. Era um tabu, ninguém falava sobre isso. Eu via minha mãe, via minhas tias com uma toalhinha, porque com calor, o leque, mas eu pensava que era isso. E não se resume a isso. A menopausa é muito mais do que o calor. Se fosse o calor, você liga o ar-condicionado, hoje tem até um ventiladorzinho No no pescoço. pescoço e você consegue lidar, mas a mulher vive verdadeiramente uma transformação, né? Então a queda do estrogênio, da progesterona, da testosterona, isso acaba sendo sistêmico mesmo. E aí eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu tinha a sensação que eu estava adoecendo. E eu realmente estava adoecendo. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei hipertensa. Eu sempre, nunca fui acima do peso, eu sempre fui magra, mas eu fiquei hipertensa. Então, muitas mulheres não sabem que a queda de estrogênio, ela pode influenciar na saúde cardiovascular. E essa mulher pode ficar hipertensa. Essa mulher pode ficar com osteoporose. Essa mulher, ela pode ficar com problemas dermatológicos. Essa mulher, ela pode começar a ter esquecimento, falhas na memória. Essa mulher, ela pode começar a ter resistência insulínica. E realmente eu estava ficando doente, porque eu estava com tudo isso. Uhum. E aí até que eu procurei um médico. O médico, ele só falou para mim: você tá na menopausa, aquela consulta de 30 minutos. Você tá na menopausa e você vai ter que começar a fazer terapia de reposição hormonal. Eu tinha uma crença limitante que terapia de reposição hormonal poderia causar câncer, e isso é por conta de um estudo que teve no ano 2000, que era o WHI, Iniciativa de Saúde à Mulher nos Estados Unidos, que foi um estudo totalmente enviesado, e que eles pegaram uma amostra de uma população que já estavam passado da janela de oportunidade, já estavam na menopausa há mais de 10 anos e começaram a aplicar o hormônio, mas não era um hormônio bioidêntico, era um hormônio que a origem dele era equina, do xixi da égua, não era um hormônio bioidêntico e por isso o estudo deu muito errado. E aí, na minha concepção, fazer terapia de reposição hormonal era perigoso. Aqui eles acreditam nisso. Então, mas não é. Até no ano passado, em novembro de 2025, saiu uma resolução nos Estados Unidos falando, tirando essa questão, porque hoje eles entendem que a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, quando faz um estudo, quando essa pessoa tem indicação, ela traz mais benefícios do que ao contrário. Amém. E aí, o médico falou que eu ia ter que começar a fazer reposição hormonal, eu sumi. Eu falei, imagina, eu vou ter risco de ter câncer. Minha mãe teve câncer e foi depois da terapia de reposição hormonal, mas isso foi no ano 2000. E eu vivi 2 anos péssimo, né? Meu casamento quase colapsando, porque eu não deixava o Robson dormir, porque ele
acordando várias vezes, né, perda de libido, a pessoa pensa que a questão da libido só tá relacionada à parte sexual, mas a libido é uma energia vital, então a pessoa sem energia, cansada, com o humor oscilando, então a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí quando eu não estava mais aguentando, eu paguei uma consulta particular, tive uma consulta de 1 hora e meia, quase 2 horas, 40 minutos, uma consulta de 1 hora e meia, 40. O médico me explicou: "Não, Michele, não é assim, é dessa forma, vou passar todos esses exames para você, depois você vai voltar aqui, nós vamos ver, vamos estudar, vamos ver se você tem indicação". Ele não saiu já prescrevendo Uhum. a terapia de reposição hormonal. Olha a diferença de você consultar um bom profissional. Ele me explicou tudo, me orientou tudo e eu falei assim: "Nossa, eu vou estudar sobre isso". E aí eu comecei a estudar, e eu estudo e vou fazendo anotações, e aí eu tenho uma amiga que tem uma editora, ela falou: "Michele, essas anotações dá um livro". Amém. E aí o senhor começou, e foi um livro literalmente que eu gerei, 9 meses eu comecei a escrever. Legal. E Deus ministrou ao meu coração. Esse livro chama Mais Pausa, Mais Vida. A menopausa encerra o ciclo reprodutivo, mas não a sua produtividade. Eu vou mandar o livro para o senhor. E nesse livro, Deus ministrou no meu coração que deveria ser um manual de acolhimento e direcionamento para essas mulheres. Então, são 23 capítulos, está falando sobre isso. A menopausa não era falado, não tinha, as mulheres não falavam sobre isso, como que é o relacionamento da mulher com os filhos na menopausa, como é o relacionamento conjugal. Então tá falando de várias áreas, organização financeira, questão de etarismo e temperamentos, porque cada mulher vivencia a menopausa de uma forma. Então é um livro bem completo mesmo para ser um Legal. manual de acolhimento e direcionamento. Convidei alguns profissionais que têm conhecimentos específicos, porque o estilo de vida influencia muito nesse período da vida. Então, tem uma nutricionista que escreveu um capítulo, uma médica ginecologista e sexóloga que também escreveu esse capítulo, Legal. uma consultora de imagem, que é realmente para que essas mulheres realmente tivessem informações de qualidade Amém. e com direcionamento. Então, em cada capítulo, que são 23 capítulos, tem exercícios terapêuticos para essa mulher. Né? Eu não posso deixar de falar da psicologia, de olhar para as emoções, para olhar para os pensamentos, porque essa mulher, quando ela começa a esquecer, ela começa a achar que ou ela está muito distraída, ou ela está com algum problema grave de memória, ela começa a se culpar por isso, se sentir improdutiva para isso. Então foi uma forma realmente de acolher mulheres, casais, porque muitas vezes o homem não entende essa fase da mulher. E pastor, pasme, o maior índice de divórcios acontece nesse período. Então esse livro é realmente, Deus, ele me entregou realmente para isso, para Amém. quebrar com isso. Em nome Porque, de Jesus. para quebrar com isso, porque o maior índice de divórcio acontece quando a mulher está na menopausa. Mas por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Uhum. Então esse livro vem para quebrar isso, para trazer conhecimento para os lares, para trazer conhecimento para o relacionamento conjugal, para que esse momento não seja um momento de afastamento, mas sim seja um momento de acolhimento e Amém. direcionamento. Então surgiu esse livro, eu acredito que Deus me levantou para estar falando sobre isso, então nas minhas redes eu falo muito sobre isso, porque nós precisamos ter informações, científicas, cuidar da espiritualidade. A ciência já reconhece a importância da espiritualidade em todas as faixas etárias, e são ciclos da nossa vida, assim como tem a infância, a adolescência, o início da vida adulta, a maturidade, a terceira idade. Então, cada ciclo vai requerendo de nós um novo posicionamento, um novo olhar. Então, esse livro, ele tem esse objetivo. Legal, 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 legal. E como é que a gente faz para poder adquirir esses livros? Aonde é que o povo pode comprar? Então, esse livro tem um link na bio do meu Instagram, clicando ali. Agora, para chegar até aqui no Canadá, vamos ter que enviar, mas no Brasil, clicando no link, está disponível no Mercado Livre, na livrarias e pela bio do meu Instagram. E logo em breve na nossa Plataforma, plataforma, plataforma. que estamos buscando o nome, ajuda a gente aí, gente.
Robson, eu queria que você terminasse orando, mas antes disso eu queria que você falasse sobre, até agora a gente falou de passado, presente. Quero saber sobre o futuro. O que é que vocês estão pensando no futuro aí? Porque a gente precisa ter uma meta aí. O que é que você está esperando? Bom, para o futuro a gente esperamos criar essa identidade no homem, né? Trazer essa consciência para que o homem possa realmente estabelecer o seu sacerdócio, né? Então, se o homem tiver um sacerdócio estabelecido, forte, ele vai conseguir vencer as batalhas, trazer a sua família, criar um patriarcado que vai deixar um legado. Então, isso é uma coisa que eu busco para o futuro para que os homens estejam ali, estão Amém? caminhando comigo ali, né? Também falei para ela que estudar mais sobre isso, né? A gente precisa se aprofundar mais, né? Amém? Porque só o superficial não resolve. A gente precisa se aprofundar e estudar mais sobre isso para poder realmente ir na raiz e tratar aquilo que é o problema do homem. Amém, amém, amém. Olha só. Antes da gente orar, queria fazer um pouco de propaganda aqui, né? Eu tô aqui com a camisa do Renew Canadá, a Renew Toronto, é uma conferência que a gente vai estar fazendo agora do dia 20 ao dia 22 de agosto, e vai ser ali no Evangelho Tempo, muito bom, não percam, ok? E segundo, também vender um pouco o meu livro aqui. Esse livro aqui, queridos, está muito bom, está quentinho, acabou de sair da fábrica. Fala sobre 5 armas do espírito que você já tem, mas você pode usar mais efetivamente. Não é as armas em Efésios, está falando sobre como você pode usar a oração como uma arma de guerra, como você pode usar o jejum como uma arma de guerra, como você pode usar o louvor como arma de guerra, a palavra como arma de guerra e a santidade como arma de guerra. Muito legal, e todo o dinheiro arrecadado aqui está indo lá para a construção do nosso projeto lá no sertão da Paraíba. Então, cada livro que você está comprando nos ajuda a colocar tijolos lá nas paredes. Então, por favor, nos ajude nisso aí. E vamos terminar. Eu queria que você pudesse orar, abençoando Amém. as pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar aí. Aleluia. Pai, te damos graça nessa tarde para a noite e sabendo que o Senhor une propósitos, Pai. E através do propósito do teu filho, pastor Daniel, sabemos, Pai, que uma região intercontinental será abalada, meu Deus. E nós queremos, Pai, abençoar aqueles que estão ouvindo e que ouvirão esse podcast. Que o coração daqueles que ouvirão, Pai, acenda uma chama viva. E que o teu poder, Pai, possa se manifestar através das palavras que foram propaladas nesse podcast, Pai. Porque não é apenas um podcast, mas é uma plataforma, Pai, de transformação, uma plataforma de cura, de libertação, uma plataforma, Pai, que aviva os corações, que dá direção, que levanta, que cura, que transforma. Por isso nós oramos em teu nome, Jesus, para que o Senhor toque corações, transforme, edifique e que a semente que o Senhor plantou no coração do teu filho, Pai, que através desse podcast ele possa alcançar, oh Deus, centenas, milhares, bilhões de pessoas ao redor do mundo, Pai, porque a palavra não está entre quatro paredes, mas a palavra, Pai, está no coração do teu filho e a palavra já está sendo lançada nesse tempo. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, porque o Senhor nos surpreende, Pai. Nós não esperávamos estarmos aqui, mas o Senhor sempre nos surpreende. Nós te agradecemos e te louvamos e declaramos a graça, a bondade, o favor, a misericórdia e o poder do teu Filho Jesus sobre a vida de cada um que ouvir esse podcast. Será tocado, marcado, famílias serão transformadas, lares serão curados, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes serão marcados pelo teu poder. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, olha só. Gostou? Não foi muito bom? Então reparta, faça parte do nosso ministério. Você pode ir em lugares que a gente não pode. Então, compartilha aí. Foi muito bom estar com vocês até aqui, mas compartilha aí. Vai passando. Você viu que tudo que a gente falou aqui, Deus estava no centro, mas
Tem muitas coisas que você pode fazer e que tem pessoas que precisam ouvir. Então, faça isso aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Deus Tchau, te tchau. abençoe. Até mais. Até a próxima. Tchau.